Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme já combinado com todos aqui, nossa aula, a mesma aula que eu daria ao vivo, eu estou passando para vocês ela gravada também, tá bom? Por ser uma aula telemática, via remota, o mesmo conteúdo que eu ministraria na sala de aula, eu vou ministrar aqui, gente, sem nenhum prejuízo, porque eu sou obrigado a seguir um cronograma de aulas e essa grade, conforme o contrato que eu assinei com a faculdade, eu devo cumpri-la, não é? Diante desta situação, meus caros amigos, a aula eu não vou parar para ditar, tendo em vista que você pode dar o pause aqui e depois apertar o play. E que o que não entendeu, você pode voltar. Diferentemente da aula presencial, que aí sim, a gente dá pausa, explica, dita, enfim. Aqui não, aqui você pode parar e ouvir quantas vezes quiser. Sem dúvida nenhuma, é a vantagem do remoto. Sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, para caracterizar, nós vamos dividir essa aula de hoje aqui em Direito Internacionais em dois momentos, tá? Primeiro momento, vou falar do assunto número 1 aqui, que é o controle de constitucionalidade dos tratados no Brasil, tá? Porque o que eu sempre falo, não importa a faculdade que eu esteja. Pode ser uma faculdade, vamos dizer assim, de grande porte, médio porte, pequeno porte. Pode ser uma faculdade fora de São Paulo, dentro de São Paulo. Pode ser uma faculdade mais simples, pode ser uma faculdade mais chique. O conteúdo da aula que eu dou é o mesmo para todas. Porque eu acho, gente, que isso é uma grande... O que eu ouvi dos alguns professores meus, isso eu sempre questionava, é que tinha professor que falava, não, em tal faculdade eu ministro a matéria de tal jeito, aqui tem que ser de outra forma. Se você, professor, fizer isso, na minha visão, tá? Claro que eu não falava nada, enfim, mas eu guardei aquilo para mim. O professor está o quê, gente? Prejudicando, tá certo? Prejudicando o aluno. Porque você está menosprezando alguém. E para mim, pessoal, todos devem ter o mesmo respeito. Todos nós temos que ter o mesmo respeito. Eu acho que a grande missão desse momento que nós estamos vivendo, gente, de pandemia, e, consequentemente, de situações, gente, prejudiciais a todos nós temos que usar a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Porque eu vejo pessoas, de um modo geral, gente, eu sou muito observador, que reclamam de tudo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Reclamam de tudo. Se estava trabalhando, porque estava trabalhando. Agora, se está em casa, porque está em casa. Não é? Então, queridos amigos, o que nós temos que fazer nesse momento tão delicado? A empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, sabe? No lugar do cônjuge, no lugar dos filhos, no lugar dos pais, para que a gente possa ver se aquela nossa atitude, ela efetivamente ela vai ser agradável ou não. Então, se ela não for agradável, fique no momento de silêncio, porque muitas vezes o silêncio ele é muito mais importante do que quando você fala. Tem um recado muito mais importante. E outra coisa que eu vejo também, gente, o pessoal muito inflamado nas redes sociais. Mas muito inflamado, gente. Qualquer coisa que você fala, olha, estou tomando água. Não, água não faz bem. Água faz bem, não faz bem, faz bem, não faz bem. Gente, calma. Tá bom? Cada um toma o tanto de água que quiser, meu cara. Você não tem nada a ver com a vida alheia. Nem eu, nem ninguém. Então, pessoal, eu estou preparando vocês porque vocês são universitários. E sendo universitários, vocês são formadores de opinião. Então, nós que somos universitários e que estudamos não apenas a matéria do direito, mas procuramos estudar a sociedade como um todo. Eu vou falar agora como sociólogo, que eu também sou, tá certo? Que além do direito, também sou sociólogo. Eu quero entender a sociedade como um todo. Então, nesse momento, gente, para a gente poder se sobressair nesse momento tão delicado que o mundo está passando, nós temos que ir a chamada humanização. E isso no direito, quem fizer isso vai se dar muito bem, pessoal. Que não é briga, atrito. Ah, professor, o senhor está dizendo então que a gente tem que ser passivo? Humildade é diferente de submissão. Humildade é diferente de submissão. Aqui ninguém deve ser submisso a ninguém. Mas nós temos que ter humildade com as palavras, com os gestos e com as formas. Eu sigo um princípio, gente, que é ensinado pelo professor Cortella. Se for para elogiar, faça em público. Se for para criticar, faça no particular. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho alguma diferença com um aluno, vou dar um exemplo aqui, aluno-professor.
Eu nunca vou expor isso na sala de aula se for prejudicial. Agora, se for, gente, uma coisa meritória daquela pessoa, em que ela merece ser elogiada, pode ter certeza que eu faço questão de colocar isso em público, tá bom? Agora, se for uma diferença, eu vou chamar aquela pessoa, só nós dois, e nós vamos resolver. Aqui é uma coisa que se chama caráter, tá certo? E o caráter, gente, mas professor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, gente, isso é teimosia, isso é burrice. Nada contra os burros, tá? O animal, tá? Mas isso eu não posso fazer. Eu tenho que me atentar, gente, ao quê? A saber que eu posso mudar a partir do momento que eu quiser. Então, gente, eu tenho vários defeitos, tenho milhares de defeitos, mas eu procuro o quê? Melhorar os meus defeitos, tá bom? Então, gente, nesse momento de pandemia, eu queria dar esse recadinho para vocês, com muito carinho, com muita atenção, sabe? Eu gostaria de estar presencialmente com vocês. A vontade que vocês têm de estar na faculdade, gente, não é menor do que a nossa vontade de estar aí. Eu asseguro a todos vocês que não é menor mesmo. A nossa vontade é imensamente estar aí reunido com todos vocês. De coração para coração, gente. Eu passo isso com muita certeza do que eu estou falando aqui, sabe? Com muita certeza mesmo do que eu estou falando. Mas nós temos que, né, respeitar as autoridades e temos que respeitar o que seja melhor. Glebe, mas isso é golpe, isso é fraude, é tudo mentira. Amados, ninguém sabe o que está falando. Nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito, nem os médicos. Isso pegou todo mundo, gente, de calça curta, como se diz no interior. Então, nesse momento, o que, gente? No momento de incerteza da vida, o que você costuma fazer? Se resguarda. Tudo bem? Então, gente, me perdoe ter gasto esses minutinhos com vocês, mas é um papo muito direto, eu tenho uma relação muito próxima a vocês, e sem dúvida nenhuma, estamos aqui para isso. E, gente, eu não quero encontrar dificuldade. Nós temos que encontrar o quê? Soluções. Tá bom? Bom, como que nossa aula será pautada? Nós teremos 2 links de aula, essa e mais uma, em que eu vou trabalhar os temas de direito internacional com previdenciário também. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque desde ontem, eu estou gravando essa aula aqui, hoje é quarta-feira, para ser exibida amanhã, na quinta, para vocês no dia 16. Mas desde ontem, terça-feira, gente, tá bom? Estamos com uma dificuldade enorme, tanto no Zoom, no YouTube, no Skype. Depende da região aqui de São Paulo, muita gente está utilizando. Por exemplo, hoje de manhã foi um ó para dar aula ao vivo no YouTube. Um ó. Travou, gente, para aluno, travou para mim. E olha que a minha máquina não é tão ruim, meu computador não é tão ruim, não é um top de linha, mas dá para o gasto. Minha internet é muito boa, sabe? É fibra, tem 100 GB aqui, uma coisa absurda de quantidade. Não tenho problema com a internet. Mas, pessoal, eu vejo que os alunos tiveram muita dificuldade. Então, para garantir que vocês estão recebendo a matéria, e lembrando que logo mais nós teremos a prova, não tenho maiores detalhes da prova, tá? Eu tenho que esperar a coordenação e a diretoria vir falar. Eu estou repetindo exatamente o argumento que eu usei para previdenciário. É a mesma linha, não fujo, eu sigo a mesma linha. E eu preciso dar o conteúdo para todos vocês, tá bom? Então, além dessas 2 aulas, que eu vou deixar mastigadinho para você aqui toda a matéria, eu gostaria muito que você lesse o artigo. Professor, mas eu tenho uma preguiça de ler. É a mesma coisa de você falar para o atleta para ter preguiça de treinar, gente. Nosso curso, a tua leitura é obrigatória, gente. Se você não gosta de ler, repense o curso que você está fazendo. Estou sendo sincero. Se você não gosta de ler, então procura mudar, fazer alguma coisa que não leia muito. Que toda área você vai ter que ler, né, gente? Então, a leitura, professor, é obrigatória? Olha, gente, não é obrigatória, né? Você só faz aquilo que você quer. Se você assistir a aula, eu já estou feliz da vida. Agora, se você ler, você vai complementar tudo isso que eu vou te falar aqui. Vai ser muito bom, tá bom? Não é obrigatório. Se você só ler aqui a matéria, se você só assistir a aula, é o suficiente para a prova. Mas eu quero que você vá além da prova, né, gente? Que você tenha um vocabulário melhor, que você consiga expor a sua ideia de forma melhor. E isso a gente só consegue através da leitura, tá bom? Eu estou repetindo os argumentos que eu usei lá em previdenciário, mas é para reforçar exatamente isso para todos, tá bom? Vamos lá, gente. O primeiro tema da aula é exatamente sobre controle da constitucionalidade dos tratados no Brasil. Controle da constitucionalidade dos tratados do Brasil. Vamos lá. O que seria controle de constitucionalidade? Gente, controle de constitucionalidade nada mais é do que análise daquela legislação
se ela está em consonância com a própria Constituição Federal. Tá bom? Então, basicamente isso é controle de constitucionalidade. Gente, nessa aula, vamos ganhar tempo? Se você achar que está muito rápido, você dá o pause, anota, depois dá o play, continua. Se não entendeu, volta. E nas dúvidas, mande o WhatsApp. Tá bom? Assim a gente ganha tempo. Coisa mais inteligente. Tá? Pessoal, então basicamente o controle de constitucionalidade é a análise da lei em cima, tá certo? Em cima, basicamente em cima da nossa querida e amada Constituição. Muito bem. O que significa, gente? Tem um grande doutrinador constitucionalista que se chama o quê, gente? Francisco Rezec. Marque esse nome, anota esse nome, ele é muito importante para você, tá bom? Francisco Rezec, gente, ele escreveu um livro muito legal que se chama Direito dos Tratados. Tá bom? Direito dos Tratados. E eu vou dizer uma parte do texto do livro, eu vou ler, não preciso escrever, eu vou ler e depois eu explico para vocês. Tudo bem? Vamos lá. O que eles falam aqui? Que a partir da publicação do tratado, passa a integrar o acervo normativo nacional, habilitando seu cumprimento por particulares e governantes e a garantia da vigência do judiciário. Traduzindo então para vocês, vamos lá, notemos isso por gentileza. O tratado no país, ele somente terá validade, se porventura for feita a sua publicação. Se porventura for feita a sua publicação. Dinheiro oficial, né, gente? A publicação nada mais é do que publicidade. Ou seja, vazão aos demais cidadãos de que aquela situação realmente existe. Muito bem. Essa aula, deixa eu dar mais um recadinho que eu esqueci, gente, me perdoe. Essa aula ela está disponível no YouTube, não apenas para os alunos da Piaget, mas para quem quiser assistir. Se você achar que essa minha aula ela está um pouco condensada, paradinha, porque eu tenho que dar umas pausas aqui para os alunos escreverem, é uma aula para graduação. No canto direito aí da tua tela tem parece enfim, um símbolo, tá certo? De configurações. Você pode acelerar essa aula para mais 1,25, 1,5, 1,75 até 2. Por exemplo, tem muitos vídeos que eu acelero, gente. Porque o professor está devagar e eu quero mais rapidez. Tá bom? Eu vou tentar fazer com que você não precise disso. Mas se precisar, você pode fazer isso. Tá bom? Porque você sabe, se for devagar, o povo reclama. Se for rápido, o povo reclama. Então, se eu estou devagar, você acelera. E se eu estou rápido, você para. Mas não reclama. Tá bom? Mais ou menos por aí. Vamos lá, gente. Para vocês terem uma ideia, gente, o fundamento exatamente nessa situação, vamos lá. Com base nessa situação que eu comentei com vocês, que o tratado só entra em vigência quando da sua publicação, determina o quê, gente? Olha o texto que ele nos coloca, deixa eu ler novamente. Com fundamento nesse entendimento, foi o que o Supremo Tribunal Federal recusou o cumprimento de carta rogatória expedida pela República da Argentina, onde se pretendia que o governo do Brasil concedesse a execução, tudo bem, gente? A sentença proferida em medida cautelar sob a alegação de que a Convenção sobre o Cumprimento das Medidas Cautelares celebradas no Brasil, embora tenha sido ratificada, não estava promulgada. Muito bem, para você poder entender. A comunicação que é feita judicialmente entre vários países chama-se carta rogatória. Vamos notar isso? Carta rogatória. É a comunicação feita entre diversos. Repito, entre diversos países, mas elas somente serão cumpridas, se aquele tratado foi publicado. Ele foi publicado. Muito bem. Se ele foi publicado. Ótimo. Bom, gente. Outro ponto. Ratificado o que é ratificado é concordado, tudo bem? Ratificado aquele
tratado, gente, todos os países signatários, ou seja, que aceitaram aquele tratado, poderão exigir daquele país que publicou o seu cumprimento. Então, outra coisa que eu preciso que você anote, vamos lá. Os outros países só podem exigir, os outros países, repito, só poderão exigir o cumprimento do outro país, quando ocorreu a sua publicação, tá? Quando ocorreu a sua publicação. Ótimo. Muito bem. Mais um autor para você escrever aí, para você pesquisar. Por favor, gente, anotem isso. Por gentileza, gente. Valério de Oliveira Mazzuoli, com 2 Es, tá? Valério de Oliveira Mazzuoli. Ele tem um livro muito bom, gente, que é o Curso de Direito Internacional Público, tá? Muito bom o livro dele. Bacana mesmo, tá? A 3ª edição, muito bacana. Então, o que o Valério de Oliveira Mazzuoli determina? Vamos lá. Que o direito internacional público só necessita ser transformado em direito, só necessita ser transformado em direito interno, quando o texto constitucional do país assim estabelece. Quando o texto constitucional daquele país assim estabelece. Em outras palavras, meus caros amigos, o direito internacional público, ele só tem necessariamente o quê, meus caros amigos? Esta consciência ou esta ciência de que quando ele é aceito pela própria Constituição daquele país. Do contrário, não. Tá? Do contrário, em hipótese nenhuma. Ele não poderá ser aceito. Bom, agora, gente, agora a pergunta que eu faço para vocês. Se a Constituição daquele país, ele silencia, gente, a respeito daquele texto. Se a Constituição daquele país não trata absolutamente nada sobre aquela situação que foi determinada entre as partes. Gente, aí não é mais o poder legislativo que vai determinar. Se a Constituição daquele país, por exemplo, na Constituição do Brasil, exemplo, eu sei que trata, tá? Mas vamos dar um exemplo. Não trata sobre meio ambiente. Exemplo, eu sei que trata, tá lá no finalzinho dela, mas trata. Não trata do meio ambiente. E o Brasil ratifica um tratado internacional sobre meio ambiente. Qual órgão que será responsável para saber se será aplicável ou não aquela regra? Aí é o Poder Judiciário. Vamos anotar isso? Vamos lá, gente. Quando o país, repito, gente, quando o país ratifica um tratado, e necessariamente ratifica um tratado e necessariamente a sua Constituição é omissa, estamos diante de uma situação em que o judiciário tomará a decisão. Muito bem. Isso é que eles chamam, professor, de freios e contrapesos, check and balances, entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário? Gente. Enquanto um não pode, o outro faz, eles se complementam entre si, eles se equilibram entre si. Tá bom? Ótimo, gente. Tá? Outro ponto importante também. Vamos lá, notemos isso, gente. A vigência de um tratado no país necessita do decreto presidencial.
presidencial de promulgação. Prescinde, tá, gente? Ótimo. Tá? Prescinde. Olha só que interessante isso, gente. A Constituição de 88, ela vem fazer uma menção interessante sobre isso, tá bom? Que esse decreto e a validade dele junto ao presidente da República. Então, interessante essa observação também para vocês aqui, tá bom? Outro ponto, gente, esse decreto do presidente da República, aqui nas palavras de Francisco Rezec, tá? Que me lembra aqui muito isso, esse decreto do presidente da República é um produto, gente, é uma praxe no Brasil, tá? Notemos isso, vamos lá. O decreto de promulgação do presidente da República, o decreto de promulgação do presidente da República é uma praxe, com X, tá? É uma praxe no Brasil, desde a época do Império, tá? Desde a época do Império. Que interessante, né? Que interessante. Desde a época do Império. Beleza. Tudo bem, gente? Maravilha? Dúvidas? Podem mandar o WhatsApp que eu estou lá esperando, firme e forte. Tudo bem? Bom, outro ponto importante que vocês devem saber, gente. Gostaria que vocês anotassem alguns artigos da Constituição para leitura, tá bom, gente? Gostaria muito que vocês lessem, tá certo, gente? Especialmente aqui o artigo 66, parágrafo 7º da Constituição. 66, parágrafo 7º, tá? Gostaria muito que vocês dessem uma olhada, depois aí vocês dão as suas conclusões para mim. Tudo bem? Bom, gente, eu não sei se você sabe, mas o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, aquele, né, demonizado aí pela imprensa, aquela coisa toda, né, enfim, bom, não vou entrar no mérito disso, mas ele tem um livro ótimo, gente, independentemente da pessoa, ele tem um livro, cara, muito bom que se chama Jurisdição Constitucional. É muito bom o livro dele, gente. E ele fala exatamente o que para nós aqui? Vem comigo, pessoal. Notemos isso. Conforme Gilmar Mendes, Gilmarzinho, aquele fofo, Conforme Gilmar Mendes, informa que no Brasil, é diferente do tratado na Alemanha. É diferente do tratado na Alemanha. Pois neste país, Alemanha, tá? Pois neste país, Alemanha, esse tratado, ele é aprovado mediante um decreto legislativo. Mediante um decreto legislativo. Tá? Depois você dá uma olhadinha, gente, no artigo 49 da nossa Constituição, tá? Ótimo. E o Gilmar Mendes, gente, ele defende a ideia de que não precisa de autorização do presidente da República. Então, no livro dele, do Gilmar Mendes, se tiver algum tratado, e esse tratado, ele for, por exemplo, não tiver o decreto do presidente, para o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, ele vai proferir a decisão que não precisa mesmo. Tá bom? Quis fazer essa menção aqui a todos vocês, só para vocês terem uma ideia, que a gente deixa, para você pensar, que a gente deixa o poder na mão de algumas pessoas do país, e muitas vezes eles têm poderes ditatoriais. Caso para você pensar. Tudo bem, gente? Ótimo. Dando continuidade aqui, gente, como é que funciona o outro tema, notemos isso? A questão da hierarquia, tá bom, gente? A questão da hierarquia dos tratados perante a norma interna. Questão da hierarquia dos tratados perante a ordem interna. Perante a ordem interna. Ótimo, vamos lá. Bom, primeiro passo, gente, o que vocês têm que saber. Primeiro passo, que vocês têm que saber é o seguinte. Existe uma ação que se chama ação direta de inconstitucionalidade. Notemos isso.
Ação direta de inconstitucionalidade, que vai verificar a constitucionalidade de um decreto. A constitucionalidade de um decreto. Então, qual é a deixa aqui, pessoal? Qual que é a ação cabível para questionar um decreto sobre um tratado? Ação direta de inconstitucionalidade. Detalhe que essa ação tem que ser proposta diretamente no STF. Não temos isso. A competência é diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Bom, professor, mas o senhor está falando de hierarquia, não é? Hierarquia eu penso na pirâmide de Hans Kelsen, né? Constituição e demais leis. E aí, professor, o tratado ele entra onde, professor? Vamos lá, notemos isso, gente. Valério Mazzuoli, notemos isso. Valério Mazzuoli, que é o autor anteriormente citado, informa que esses tratados têm nível hierárquico intermediário. Nível hierárquico intermediário. Ou seja, estando abaixo da Constituição, abaixo da CF, claro, né, a gente não pode estar acima, abaixo da CF, mas acima da matéria infraconstitucional. Acima da matéria infraconstitucional. Ótimo, gente. Olha que loucura, gente. Qual que é a consequência disso? Imagina uma pirâmide. Eu tenho a Constituição e abaixo dela eu tenho o quê, pessoal? As leis infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição, ok? E o tratado, quando ele é aceito pelo país e ele entra no ordenamento jurídico, conforme o Valério Mazzuoli, ele fala que é, gente, uma posição intermediária. Então ele entra entre a Constituição e a lei infraconstitucional. Então ele faz um sanduíche aqui. Qual é a consequência disso? Que ele não pode ser revogado por lei posterior. Notemos isso. Uma vez adotada esta tese, não poderá, repito, gente, não poderá ser aceito uma alteração da lei, que é o tratado, né? Uma alteração nesse tratado, melhor dizendo, através de uma lei, que tem a mesma hierarquia. Tá? Então isso, gente, é muito interessante. Agora, o que fala um outro ministro do STF? Vamos lá? Celso de Mello. Vamos lá. Conforme ministro, o decano nosso, né, gente? O mais velho, lá do Supremo. Conforme ministro Celso de Mello, ele aceitou a tese da hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos. Hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos. Bom, gente, então ele falou que todos os tratados de direitos humanos no Brasil, eles são considerados como hierarquia constitucional. Isso nas palavras do ministro Celso de Mello. Tudo bem? Do ministro Celso de Mello. Muito bem, pessoal. Isso é o ponto mais importante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês acerca do que, pessoal? Dessa constitucionalidade, tá bom? Das normas internacionais, tá bom? Das normas internacionais. Com isso, eu fecho o primeiro bloquinho da nossa aula. Vou na sequência, peço que você assista e na sequência, claro, gente, esses 15 minutinhos que resta para você ler o artigo. Até já.